Olha o que diz aqui, em Gênesis 13, vamos começar do versículo 10. Olhou então Ló, viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar, era como o jardim do Senhor, era como a terra do Egito. O Egito simboliza o mundo para nós. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão, partiu em direção ao leste, assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Agora, olha aqui em Gênesis 19, no 30, diz assim: Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Aí, olha aqui. Um dia a filha mais velha disse à mais jovem: nosso pai já está velho e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai e então nos deitaremos com ele para preservar a linhagem. Aqui você vê a história de 2 homens. Começaram juntos, seguiram estavam caminhando na mesma direção, física, né? Porque espiritual não. Em termos de inteligência, de propósito, não. Física, sim. Né? Eles caminhavam na mesma direção, até que chegou o dia em que não deu certo e tiveram que separar. Abraão, como sempre, o que o movia era o propósito da vida dele, o chamado. Então ele andava por fé e aquilo que ele escolhia para a vida dele, as suas escolhas, eram sempre baseadas da vontade de Deus. Ló mostra uma pessoa que não sabe fazer escolhas, porque suas escolhas são feitas à base do olho, à base de emoção, né? Daquilo que ele acha aparentemente que é bom. Nessa separação, ele olhou para uma direção, achou que aquilo era bonito demais, né? Era uma coisa incrível, bem agradável aos olhos, e seguiu. Pegou a família e foi. Quando ele chegou naquela região, ele viu que não era um bom lugar. Ele viu que os homens eram extremamente perversos, como diz a Bíblia, e não temiam a Deus. Viviam contrário à vontade de Deus. No entanto, mesmo vendo, aquilo de alguma maneira trouxe satisfação para sua carne. E ele se instalou ali, se estabeleceu ali com a sua família. Logo as perdas começaram, porque uma pessoa que escolhe mal, está numa direção errada, vive à base do olho, suas escolhas não são por fé, mas por vista, não são feitas no espírito, mas na carne, sem a direção de Deus, mas na direção humana. Logo, teve uma situação, uma guerra, e ele foi sequestrado, foi levado com todos os seus bens. Abraão vai lá, resgata ele todos os bens. Mas as coisas foram caminhando. Nenhuma numa boa direção. O Senhor, o lugar onde ele estava, Sodoma e Gomorra, estava num estado, chegou num nível de pecado contra o Senhor, que só teve uma alternativa: o Senhor destruir.
porque não havia justo ali. E o único justo, né, aquele que pelo menos invocava o nome do Senhor, né, era Ló com sua família. O Senhor então mandou tirá-los. Na saída, a mulher olha para trás com uma ordem que tinha sido dada: não olhe. Ele já perde a mulher, ela vira uma estátua de sal. Esse homem que saiu com Abraão, se você ler, você vai ver que ele era muito rico, tanto quanto Abraão. Um homem que tinha posses, um homem com a sua família, foi perdendo a família se desintegrou mesmo. Sua vida financeira foi caminhando de mal a pior. E aqui encontramos esse homem. A esposa perdeu a esposa. As filhas completamente corrompidas, ao ponto de drogarem o pai para terem uma relação incestuosa. As duas. Que delas, então, nasceram crianças de onde se formou povos que, durante toda a história, foram inimigos de Deus, do povo de Deus. Seus dias, ele terminou o quê? Escondido, com medo. Aqui, ó. Ló partiu para Zoar com suas duas filhas e passou a viver nas montanhas porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas duas filhas ficaram morando numa caverna. Esse foi o fim desse homem. Morando numa caverna, escondido, com medo. Terminou seus dias derrotado, fracassado em todas as áreas. Na sua vida familiar, na sua vida financeira. Um homem que não tinha paz. Nitidamente, uma pessoa que vive com medo não tem paz. Uma pessoa que está escondida dentro de uma caverna, não é uma pessoa que está feliz e está tendo uma vida plena. Não é? Tudo por quê? Por causa de suas escolhas. Escolheu o mal. Toda pessoa que toma uma direção à base do olho, à base da emoção, ela traz para a vida dela aflição, sofrimento. Todo aquele que sai da direção de Deus, não há bênção, há perdas. Ele perdeu, a sua família não mostra claramente destruída. As filhas, tanto a mais velha como a mais nova, embebedaram o pai, drogaram o pai e se deitaram com ele. Engravidaram, tiveram filhos, que deles levantou cada um nações, povos, que Deus abominou. Que não invocavam a Deus, que não temiam a Deus, inimigos de Deus, do povo de Deus. Esse foi o fim desse homem. Escondido com medo numa caverna. E esse homem saiu, junto com Abraão, próspero, com muita riqueza, com a sua família. Mas quem anda à luz da palavra de Deus tem um fim. A vida dele é vitória. É só você estudar a vida de Abraão. A vida dele foi plena, foi abundante, foi bem sucedida em tudo. A família dele, o lar dele, a vida financeira, só prosperou. Mas esse homem, que mesmo, você vê que é uma pessoa que conhecia Deus, invocava Deus, mas não era dirigido por Deus. Não fez suas escolhas dentro da vontade de Deus, não buscou a direção de Deus. Foi na base do olho, né? De emoção, do que aparentemente é bonito, é agradável, é bom. Chegou lá, viu que Deus não estava ali, viu que aquilo não era ambiente para ele, para a família. No entanto, deu mais ouvidos à voz da sua carne. Quem não anda no espírito, quem anda na carne, quem toma decisões à base de emoção, de religião, do olho, né? Tem esse fim aqui. Muitas pessoas estão vivendo a situação de Ló.
Muitas pessoas que dizem que creem em Deus, que são boas pessoas, que estão em Deus, que creem, mas suas escolhas não são inteligentes, a direção que tem tomado para a vida não é baseada na vontade de Deus, mas daquilo que ele acha. Então, o que acontece? Muitos têm perdido a família, a vida financeira, muitos já estão escondidos, porque, como Ló, escondido lá nas montanhas, dentro de uma caverna com medo, morando numa caverna. Então, muitos já estão numa situação de miséria, com medo, se escondendo porque as dívidas e os problemas são muitos, com medo de reagir, com medo da vida. Muitos estão assim como Ló, fugidos, escondidos, derrotados, infelizes. Já perdeu a parte da família, a família está desequilibrada, a vida financeira desequilibrada, adoentados. Muitos estão vivendo isso, uma destruição. E por quê? Porque nunca ouviram falar de Deus? Sim, já ouviram. Porque até não proclamam, muitos até proclamam o nome de Deus. Mas não andam por fé, só andam por vista, não buscam realmente saber qual a vontade de Deus. E aí estão vivendo uma situação assim. Mas hoje o Senhor te chama. Ele está falando com você. E você deve dar crédito, dê crédito a Deus. Olha o que o Senhor está falando. Dá uma analisada na tua vida. Você não tem que encerrar os seus dias, findar, terminar os seus dias como Ló. Escondido, com medo, morando em caverna, quer dizer, numa vida destruída, com a família destruída. A tua vida não tem que ser uma vida destruída e caminhar cada vez mais para a destruição. Eu já disse em outra ocasião que nós somos o resultado das nossas escolhas. As nossas escolhas definem quem somos e quem nos tornaremos. Muitos têm tomado decisões fora da direção de Deus. Não buscam a direção de Deus. Vivem à base de ilusão, de fantasia, de religião, de emoção. Fazem como Ló, vai na base do olho. Ah, é bom, eu vou. Ouvi falar que é bom, eu vou. Não param para pagar o preço no Senhor, para serem dirigidas por Ele. Deus não quer você sofrendo. Ló encerrou os dias dele fracassado. Mas na tua vida não tem que ser assim. Você pode dar crédito a Deus. Pode vir, buscar, se colocar na vontade dele, na direção dele. E ter uma vida abençoada, como teve Abraão. Abraão viveu de uma forma abençoada e encerrou o abençoado. Ló começou abençoado, terminou derrotado. Não tem que ser assim. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para orarmos.